É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Estamos aqui com mais um vídeo, mais um vídeo de grande relevância. Eu quero agradecer você aí que já é inscrito no meu canal. Quero agradecer os mais de 600 inscritos que já se inscreveram no meu canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe este vídeo, ative o sininho. Você que vê os meus vídeos, deixa o seu joinha aí, porque deixar o joinha também é muito importante. Muitas pessoas têm assistido os vídeos e não têm deixado o joinha. E deixa o seu comentário também, que é de grande relevância. Hoje nós vamos falar de algo que muitas vezes tem paralisado pessoas, tem feito com que pessoas perdessem oportunidade, tem feito com que pessoas perdessem bons negócios por causa do medo. Vamos falar do medo. Agora, eu vou falar uma frase do poeta Lucas Ferreira, uma frase que eu achei bastante interessante. Ela é mais ou menos assim: eu prefiro enfrentar o medo do desconhecido do que morrer com as minhas dúvidas. Você tem pensado desse jeito? Então muitas vezes o medo tem te paralisado, muitas vezes o medo tem tentado te destruir, mas é preferível enfrentar o medo do desconhecido do que morrer com as dúvidas. Outra frase que eu achei bastante interessante é da Cecília Sfalsi. Cecília Sfalsi, ela falou uma frase que eu acho também bastante interessante. Entenda bem isso. Nossa força está naquilo que conseguimos vencer em nós mesmos, e a coragem que temos de enfrentar o medo, e a audácia de sermos quem ninguém nunca acreditou que seríamos, e a capacidade de continuarmos mesmo quando alguém tenta nos parar. Nossa força está naquilo que persistimos, ainda que o nosso interior diga não. Ainda assim, a gente continua. Nossa força, na verdade, está naquele mergulho que damos nas lágrimas só para salvar o nosso próprio sorriso. Essa é uma frase de Cecília Sfalsi, uma frase que me chamou muita atenção. Eu quero que você preste atenção que no final deste vídeo eu vou estar colocando lá 5 maneiras como perder o medo, 5 maneiras como você perder o medo. Só que antes de nós chegarmos lá, tudo e qualquer coisa, eu quero que você entenda, na nossa vida, tudo e qualquer coisa causa em nós, muitas vezes, temor, muitas vezes medo. Em alguns casos, ele não vai nem ter uma causa racional. Muitas vezes é algo da nossa cabeça. Muitas vezes, mesmo depois de muita terapia, porque muitas pessoas às vezes procuram até uma ajuda médica. Então, até depois de muita terapia, eles podem não entender a causa de determinados medos e fobias. Existem terapias, mas nem todas nem todos os medos que você tem, você consegue vencer sozinho. Então, por isso é muito interessante você muitas vezes procurar uma ajuda psiquiatra, uma ajuda médica, uma ajuda de um terapeuta. Então, claro que os terapeutas até podem fazer bons chutes, mas na verdade que não tem como saber a causa exata dos diversos tipos de medo. Então, cada um tem um medo de alguma coisa. Uns têm medo de barata, outros têm medo de rato, outros têm medo de escuro, outros têm medo de andar de barco, outros têm medo de buscar algo novo na vida. No entanto, eu tenho uma notícia muito boa para te dar, uma notícia ótima. Saber a causa não é ainda assim algo bastante interessante. Você tem que saber a raiz, da onde veio. Isso é algo bastante interessante de se trabalhar quando você
sabe aonde está, ou seja, a raiz daquele medo, daquela fobia. E muitas vezes porque hoje as pessoas já são um pouco mais corajosas do que lá no passado. Hoje as pessoas arriscam mais devido à mídia, devido à internet, devido às grandes oportunidades que a pessoa tem. E hoje a maioria das pessoas já sabem que as pessoas bem-sucedidas na vida é porque elas não têm medo de enfrentar o desconhecido, de lutar ou correr atrás de algo que ela ainda não sabe. Agora, entenda uma coisa, eu quero que você, diante deste vídeo, você olhe dentro de você. O que tem te causado medo? O que tem te levado a tirar teu sono? O que tem te levado você a perder a oportunidade? Hoje nós entendemos relativamente bem qual deve ser o passo a passo para que as pessoas que sofrem se livrem dessa dor. Então, você sabe, se você procurar aqui neste vídeo mesmo, no final vou estar te colocando 5 passos importantes para você perder o medo e para você superar este medo que tanto te aflige. Você sabia que o medo pode causar ansiedade? Muitas pessoas são ansiosas por causa do medo. Eu quero começar a responder essa pergunta que as pessoas muitas vezes têm ansiedade. Não é a ansiedade que é a causa da ansiedade, mas sim o medo que causou a ansiedade. Eu quero começar esta resposta, esta pergunta, pensando nos animais. Você já parou para pensar como que os animais, principalmente numa mata de animais selvagem, onde existe animais de tudo quanto é tipo? Agora, eu quero que você feche os seus olhos e imagine um animal, como uma gazela, por exemplo, uma gazela, que costuma ser a presa e não um predador. Uma gazela, ela é sempre uma presa e não um predador. Quando uma gazela, por exemplo, enxerga um leão, o que você acha que ele sente? Já pensou? Sim, muito medo. Sente medo. E se ele pudesse falar, ele provavelmente te diria que ele sente muito, mas muito medo. E como o corpo dele reage a essa sensação? Ficando ansioso. Mas como assim? Ansioso para se livrar daquele ataque, para correr o mais rápido possível longe do predador. Ao sentir isso, o cérebro manda uma informação para o corpo: por favor, pare de trabalhar em qualquer coisa que não seja imprescindível para você se livrar desse leão. Então, automaticamente ele vai olhar, já vai sentir medo e o cérebro já vai começar a trabalhar para mudar aquilo que ele está fazendo para se livrar daquele leão. Concentre todo o sangue nos músculos, então, que te fazem correr. Então, ele vai e concentra todo o sangue nos músculos que vai fazer ele correr e conseguir mais oxigênio para que corra numa distância muito mais e muito mais rápido. Agora, como o seu corpo responde ao medo? Você já parou para pensar nisso? Como que o seu corpo ele reage ao medo? Deixa de focar o sangue na digestão do alimento que ele ingeriu durante o dia, da dor de estômago, acelera a respiração, os batimentos cardíacos, respiração curta e acelerada. Então tudo isso o nosso próprio corpo ele sente, assim como o corpo do animal, ele também acelera de uma forma sobrenatural para livrar do leão. Então o nosso corpo também reage da mesma maneira. Nós aceleramos a respiração, os batimentos cardíacos e além de acelerar, nós
fazemos com que a nossa respiração ela se torne curta e acelerada. Então, expressa a vontade de sair correndo, tanto em nós como nos animais. Todos nós reagimos de um jeito. Por exemplo, há pessoas que se paralisam quando sente aquele choque, aquele medo. Então, se fosse um ser humano, deixaria de enviar muito sangue para o cérebro, porque correr é mais importante que racional. Por isso, dar brancos, por exemplo, muitas vezes dá um branco e ter dificuldade em pensar é uma boa solução e tão comum. Então, dá aquele branco, você não pensa. Na hora que você vê, você já está correndo, ou na hora que você vê, você já está paralisado por causa do medo. Algumas pessoas paralisam e paralisam feio diante do medo. Você viu alguma semelhança com os sintomas de ansiedade que você sente ou já sentiu na vida? Isso não é coincidência. Porque nós, humanos, também funcionamos da mesma maneira. Nós nos paralisamos, nós dá um branco na hora que nós vemos, nós está correndo, na hora que nós vemos, nós estamos paralisados e não conseguimos sair do lugar. Agora, como enfrentar o medo irracional? Como nós vamos enfrentar? Enfrentar os seus temores exige coragem e força de vontade. Isso significa que você terá que colocar energia em enfrentar desconfortos para chegar lá. Então você pode entender que uma pessoa, até mesmo quando ela está ferida diante do medo, ela sai nem que for de arrasto do lugar para correr daquele algo que está lhe causando medo. Ou seja, não será de graça e nem um passe de mágica você enfrentar os seus medos. Então muitas vezes você tem que enfrentar de uma tal forma que vai exigir de você muitas renúncias. Então, e isso não é um passe de mágica, nem usando pensamentos positivos que você vai conseguir enfrentar o seu medo. Você sabia que para tudo na nossa vida que nós queremos enfrentar, queremos ultrapassar tal barreira, nós precisamos encarar a situação, encarar aquela situação, encarar aquela circunstância, encarar o medo para que nós venhamos perder o medo daquilo. Por isso, a primeira pergunta que pode ajudar é que você deve fazer a si mesmo vencer este medo é importante para a minha vida? Então, quantas pessoas, como eu disse no começo, têm perdido grandes oportunidades por causa do medo. Então, você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Vencer este medo é importante para a minha vida? Se sim, então saiba que você vai ter que ter algumas disciplinas e espaço na sua vida para encaixar esse trabalho no seu dia a dia. Então, você vencer este medo, você vai precisar ter disciplina dia após dia. Por isso, não importa o seu medo de dirigir. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de dirigir. Você conhece pessoas que têm medo de dirigir? Eu conheço pessoas que têm habilitação e não dirigem por medo. De abrir uma porta, eu já falei aqui vários assuntos: medo de rato, medo de barata, medo de escuro, medo do amanhã. Tem muitas pessoas que têm medo de um monte de coisa. O porquê, se te causa sofrimento e faz sentido na sua vida, investir e se livrar desse medo. É importante, não é bobagem nem frescura, é real, o medo é real. Então não é bobagem, não é frescura, é real. Muitas pessoas têm tanto medo, mas tanto medo, que ela tem medo de ter medo. É isso daí. Muitas pessoas têm tanto medo que ela tem medo de ter medo, e por ela ter medo de ter medo, ela tem medo. Então isso é real, isso é uma coisa que na verdade dói para valer quando a pessoa está com aquele medo, está com aquela angústia, está com aquele sofrimento. Agora, defina bem aquele teu medo, aquilo que te causa medo. E seja sincero consigo mesmo ao definir o que você teme. Se você quiser mudar isso, basta você fazer a tua parte. Basta você ter disciplina. Por exemplo,
Dizer que você tem medo de tudo não é útil para que você supere essa sensação. Ah, eu tenho medo. Não. As pessoas corajosas, entenda bem uma coisa, muitas pessoas, essa pessoa é corajosa. Você enfrentar o medo não é a ausência do medo. Não é. É simplesmente você falar, não, eu tenho, mas eu sei que eu vou atravessar, eu vou conseguir, eu vou vencer este algo que tem me paralisado. Então, todas as vezes que você tiver medo, você enfrente ele, que você vai ver que um dia isso vai passar, porque o teu cérebro vai entender que aquilo não é tão relevante mais. E você vai começar a passar aquilo, vai começar a entender que, por exemplo, quando eu era mais novo, eu tinha medo do escuro. Só que muitas vezes eu mesmo, desde mais pequeno, eu sempre enfrentei aquilo que muitas vezes me causava medo. Eu corria atrás e falava, não, vou vencer. Hoje eu já não tenho mais medo. Conheço pessoas que têm medo de escuro, têm medo de dirigir, como eu já falei. Agora, como perder o medo? É as 5 dicas que eu falei que ia ficar para o final do vídeo. Como perder o medo? Essa sensação deste medo que te paralisa, que te bloqueia em muitas áreas da sua vida. Como perder o medo? Primeira coisa que você tem que fazer é identificar o medo, ir na raiz. Você identificar o medo é algo bastante importantíssimo. Segunda coisa é buscar formas de enfrentar, porque se você não enfrentar, você nunca vai vencer o seu medo. Entendeu? Se você não enfrentar os teus medos, você nunca vai vencer ele. É a mesma coisa de uma guerra. Se um exército não enfrentar o outro, ficar os dois parados, eles vão vencer algum dia? Nunca. Terceira coisa é ter autoconfiança. Autoconfiança em si mesmo. Falar, eu vou vencer este medo, eu vou vencer essa batalha e já sou vencedor. Quarta coisa é fazer uma ação diferente todo dia. Todo dia você faz algo diferente para enfrentar este medo. E a quinta e última dica: sempre estar próximos de pessoas positivas. Não aquelas pessoas que te jogam para baixo, não aquelas pessoas que é ranzinza, aquelas pessoas que tira muitas vezes a tua paz, tira muitas vezes. Então, certifique-se sempre de você estar próximo de pessoas positivas. Esse é mais um vídeo, peço que você compartilhe, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho e deixa o seu comentário que é de grande relevância. Eu sou o pastor Claudemir Ventura, eu desejo para você, tua casa e tua família paz, bênção e felicidade. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.